Agradeço o Senhor, que na nossa mocidade Deus fez muitas obras, irmãos, e uma delas, quando nós fomos para o auxiliar de jovens e menores aqui em Osasco, irmãos, fomos, aconselhados a não deixar ninguém sem recitar. E o servo de Deus disse para nós, não importa se você vai encontrar alguém de short, camiseta, regata, entrega o recitativo e o Senhor faz a sua obra. Eu agradeço ao Senhor que numa manhã eu cheguei na minha comum congregação, na época Jardim Dávila em Osasco, irmãos, e fui entregando os recitativos, a reunião de jovens começou, e quando nós tocamos o terceiro hino, entrou um moço segurando um pacote na mão, sentou no último banco, irmãos, aquele moço estava bastante agitado, ele sentava, levantava, pegava o pacote, soltava o pacote, e eu fiquei observando aquele moço, e quando ele se acalmou, eu fui até ele, abri um sorriso e disse, qual o teu nome? Ele disse, meu nome é Abner. Eu falei, Abner, que alegria você aqui conosco. Mostrei o recitativo para ele, recita conosco. Ele olhou para mim e disse, não quero. Irmãos, insisti a segunda vez, ele disse, não quero. Insisti a terceira, ele olhou para mim bem sério e disse, já falei que não quero. Deixei aquele moço quietinho, oramos a oração do Pai Nosso, as moças vieram recitar, e quando os meninos terminou de recitar, irmãos, uma alegria tomou meu coração, peguei na mão do outro auxiliar de jovens e disse para ele, vamos comigo na comunhão, até aquele moço ele precisa recitar. E quando eu fui chegando, eu percebi que o maior problema daquele moço era o pacote. Então disse para ele, Abner, o meu amigo vai sentar do lado de você, deixa o seu pacote no banco, o meu amigo vai tomar conta para você, recita conosco. Ele olhou para mim, abriu um sorriso, estendeu a mão e pegou o recitativo. Fiquei feliz, irmãos, fomos para a fila, e eu fui organizando a fila e não percebi o que o moço recitou e nem que hora ele tinha recitado, mas pensei comigo, quando a reunião terminar, eu vou procurar saber de quem é esse moço, aonde ele mora, nunca vi ele na reunião. Mas na última oração, o servo de Deus pediu para mim vir agradecer a reunião de jovens e menores, e eu vim com alegria agradecer a reunião. Enquanto eu estava agradecendo a reunião, o Abner pegou seu pacote e saiu pela porta fora e foi embora. Quando eu levantei da oração, procurei por ele e não vi. Irmão, confesso que fiquei um pouco triste, mas está escrito na palavra, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Irmão, passaram 3 anos, numa tarde estávamos na reunião da mocidade em Carapicuíba, na Coab 5, o Senhor nos surpreendeu com uma glória muito grande naquela tarde, e quando a reunião de mocidade terminou, nós nos abraçávamos no corredor, aquela alegria, aquela felicidade, aquela virtude. De repente parou um moço na minha frente, portando um violino na mão, olhou para mim, abriu um sorriso e disse, lembra de mim? Eu falei, não estou lembrado. Ele disse, eu sou Abner, o moço do pacote, glória ao nome do Senhor. Fiquei feliz, abracei, e ele disse para mim, irmão, eu vou te contar, naquela manhã que eu fui na tua reunião de jovem, eu não era crente ainda, e por não ser crente eu participei de uma balada, e na balada eu discuti com meu melhor amigo por causa de uma moça, perdi a moça, ainda apanhei dele, e eu fiz um pacto comigo, que até meio-dia daquele domingo eu lhe tiraria a vida. Aquele pacote que eu portava era um revólver carregado, que eu queria descarregar todo sobre o meu amigo, mas quando eu entrei dentro da congregação para disfarçar por causa de uma viatura, você veio com tanto amor, me entregou, me pediu para recitar a primeira, a segunda, a terceira. Na quarta que eu fui, eu disse para ele, então, irmão Abner, o que o irmão recitou que eu não vi? Ele parou, abriu a sua pasta, tirou o recitativo amarelado pelo tempo, e no recitativo estava escrito, não matarás, glória ao nome santo do Senhor. Ele me contou que quando ele recitou não matarás, aquele espírito foi embora. Ele saiu antes da reunião, desceu na rua de baixo, reconciliou com o amigo. Eu disse para ele, o teu amigo você não conseguiu matar? Ele disse não, mas Deus chamou ele junto comigo, é meu companheiro de visita. Eu estou nesta